Opa, estejam todos em casa, estejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, né? Cá estou eu, gravando o tal do primeiro podcast. Muito bem, o que acontece? Já tem bastante tempo que as pessoas que me conhecem falam que eu deveria sempre gravar podcast, parar de mandar os áudios enormes que eu mando no WhatsApp e começar a gravar podcasts. Pois muito bem, vamos fazer essa primeira tentativa aqui no quarto da minha casa, usando um fone de ouvido totalmente normal, daqueles que você compra por R$ 20 em qualquer camelô da sua cidade, né? Usando um telefone aqui, vamos dizer que está na faixa de uns R$ 1.000. Então, é aquele início nada promissor, né? A gente pode ser interrompido por uma chamada telefônica a qualquer momento, a gente pode captar sons da vizinhança caso eles aconteçam, enfim, estamos começando do jeito que dá para começar. Bom, vamos lá, 1 minuto já se passou e eu ainda não me apresentei. Peço desculpas. Meu nome é Eclisson Tolentino, eu jogo RPG desde 1994. A gente já tem aí, então 30 anos, né? Estou completando aí 30 anos dessa atividade que para mim sempre foi um passatempo, para mim sempre foi um divertimento, sempre foi um hobby, como se diz geralmente. E é o assunto a respeito do qual eu me sinto mais à vontade para falar de maneira improvisada, né? Ah, sim, claro. Esse podcast, assim como todos os áudios que eu geralmente mando nas conversas sobre RPG das quais participo, ele será feito totalmente no improviso. Será essa palestrinha, né? Por isso o nome é RPGista Palestrinha, porque geralmente as pessoas me fazem as perguntas ou colocam algum tema em discussão, em debate, e a minha participação geralmente vem como sendo um áudio de aproximadamente 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos, né? Até 30 minutos já aconteceu. A ideia básica é reunir essas palestrinhas num podcast. E para isso eu não vou ter um roteiro, eu não vou ter realmente um guia. Óbvio que eu tentarei me expressar de maneira coerente, óbvio que eu quero que as ideias permaneçam organizadas, né? Mas em princípio não será planejado. Às vezes o tema vai aparecer, talvez numa conversa, em algum grupo de RPG. Quando for o caso, óbvio que eu citarei as pessoas envolvidas, né? Eu não estou aqui para poder pegar a ideia de ninguém e apresentar como sendo minha, né? É um primeiro esforço para poder apresentar conteúdo que em princípio será meu, mas óbvio que nenhum de nós vive de fato numa ilha isolada, né? A gente não é uma república de uma pessoa só, então a gente está sempre conversando com as pessoas e provavelmente esses assuntos aparecerão conforme essas conversas desenvolverem. Então a gente tem que estar sempre atento a essas pessoas, dar a elas o devido respeito, dar a elas, né, o devido mérito, o devido reconhecimento a partir de suas contribuições, sejam essas contribuições maiores ou menores, né? Pois bem, e o que faz com que eu prefira me expressar assim por áudio, ao invés de mandar textos e etc? Bom, no meu modo de ver, o áudio é uma comunicação muito melhor do que o texto, porque no áudio a pessoa escuta de fato o que você está querendo dizer, é, e ela percebe seu tom de voz, ela percebe a sua intenção, né? Se você está fazendo uma piada, se você está sendo irônico, você tem mais ferramentas para poder transmitir conteúdo ao contrário do texto, né? O texto ele é uma ferramenta um tanto quanto seca, ele é uma ferramenta dissecada. Se você está tentando ser irônico, às vezes para você no seu texto você está transparecendo como irônico, mas a outra pessoa do outro lado lerá aquilo e perceberá apenas um texto muito sério, perceberá um texto seco, pesado, crítico demais. E essa percepção ela é atenuada, vamos dizer assim, esses erros de percepção, eles são atenuados quando se trata de um áudio. Então eu geralmente prefiro o áudio. E por quê? Porque a minha fala é muito ácida. Eu não vou mentir, a gente não está aqui para poder fazer um personagem, né? Eu não tenho esse tempo na minha vida, de fato, para ficar criando um personagem para entretenimento, né? Eu provavelmente serei sempre eu mesmo, como de fato costumo ser nessas conversas. Geralmente eu vou expressar aquilo que eu penso, né? Em torno daquilo que eu imagino saber, acredito saber.
E isso muitas vezes soará inadequado para algumas pessoas. Não porque eu fale muitos palavrões nem nada, não se trata disso. Mas muitas vezes os comentários que eu faço a respeito dos assuntos, eles tendem a ser mais críticos e assertivos, né? É um outro exercício que eu vou tentar realizar nesse podcast. Construir uma fala que seja menos ácida e mais cítrica, vamos dizer assim, mais proveitosa, né? Tratar os assuntos com seriedade, tratar os assuntos com pertinência, e procurar sempre, é claro, falar dos assuntos e não das pessoas, né? Porque isso é uma outra coisa que muitas vezes acontece, especialmente se tratando de um podcast sobre RPG, a gente geralmente faz essa confusão, né? A gente, muitas vezes, quando está falando de uma aventura de RPG, o mestre propõe determinado desafio e a gente fala, eu vou fazer isso. Não, não é você que vai fazer isso. Quem vai fazer é seu personagem. Aconteceu tal coisa comigo. Não, não aconteceu com você. Né? Aconteceu com seu personagem. Eu estava mestrando esses dias e matei o grupo inteiro. Né? Matei todos os meus jogadores. Não, cara, você não matou todos os seus jogadores. Se você tivesse matado todos os seus jogadores, eu seria obrigado a te denunciar na Polícia Civil. Um homicídio múltiplo, entendeu? Não, você matou os personagens, ou a circunstância aconteceu na qual os personagens vieram a morrer. Né? Então, o RPG, ele tem essa, vamos dizer assim, essa ambiguidade, ele traz essa ambiguidade. Então quando a gente constrói uma conversa sobre RPG, a gente, pelo menos no meu modo de ver, a gente tem que estar sempre tomando um determinado cuidado de estar falando sobre os assuntos e não sobre as pessoas. E especificamente quando se está falando sobre um personagem, nós também temos que saber que quando uma pessoa fala sobre um personagem, aquela pessoa não está falando sobre nós indivíduos, né? Então, em princípio, esse podcast tratará do tema RPG. RPG, no caso, Roleplay Games, né? Jogos de interpretação de personagens. Não terá uma dinâmica muito frequente. Talvez eu venha aqui uma vez por semana. Provavelmente no domingo à tarde. Se não for uma vez por semana, vai ser uma vez a cada 15 dias ou alguma coisa assim. Eu não imagino que eu conseguirei realmente produzir conteúdo com tanto mais frequência, né? Se é que dá para chamar isso aqui de conteúdo. E eu espero que vocês que escutem, comentem, me deem retorno a respeito da iniciativa, da decisão, e especialmente críticas construtivas, por favor, tá? Elogios, eu sou uma pessoa que eu não me construo muito bem a partir de elogios. Eu acho que eu nunca ouvi um elogio que me levou a melhorar o que quer que fosse. Geralmente um elogio é isso, né? O famoso parabéns, continue assim, né? Mas a vida está sempre mudando, a gente está sempre mudando. Então, todos os conselhos que vocês tiverem, que sejam construtivos, todas as dicas, né, todas as informações, todas as percepções, opiniões, todas as divagações que vocês quiserem mandar para mim, por e-mail, rpgbhz, R de roupa, P de pato, G de ganso, né, B de belo, H de horizonte, Z de zebra, @gmail.com. É o e-mail que será atrelado, vinculado a esse podcast, para eu conseguir organizar a minha vida de maneira um tanto quanto mais sana, né? O contrário de insana, um tanto quanto mais compreensível, para eu não ficar ainda mais bagunçado nas minhas coisas. Bom, eu já me apresentei, eu já falei sobre o que vai ser o assunto, eu já coloquei uma ferramenta de contato, eu já pedi a vocês para participar. Eu acho que passando aí de 9 minutos a gente já tem uma boa introdução sobre o que será o podcast, não é isso? Peço a vocês, por favor, que compartilhem com seus colegas RPGistas ou entusiastas, né? O pessoal do board game também provavelmente gostará de saber desse podcast, talvez os assuntos concorram, vamos dizer assim, né, estejam próximos o suficiente. E também se vocês quiserem sugerir pauta, se vocês quiserem sugerir algum assunto, né, para poder falar, eu com prazer colocarei esse assunto na lista de temas que vai se começar agora, porque eu ainda não fiz. Provavelmente no segundo episódio eu falarei um pouco sobre o que é RPG, né, assim, um plano geral. E depois, mais pra frente, talvez eu converse a respeito de como que ele surgiu, etc e tal. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a vocês pela atenção. Tenham todos uma ótima semana.
Muito obrigado. Oi, gente, bom dia. Nossa, para você só passou uma semana, mas para mim passou mais de um mês, tá? Eu vou fazer um teste aqui agora para gravar esse episódio enquanto eu faço uma caminhada da minha casa até o metrô. Eu vou aproveitar essa caminhada para poder também fazer a gravação deste que é o episódio 1, né? A gente já teve um episódio 0 e esse aqui seria o segundo episódio, né? Eu conto o episódio 0 como episódio de apresentação, onde eu falei um pouco a respeito de quem eu sou, do que eu quero conversar e de como eu conseguirei conversar a respeito disso. E a minha vida tem sido tanto quanto corrida, tanto quanto atribulada, então eu realmente não tenho outros horários para poder gravar meus podcasts. Então o que eu faço? Eu gravo enquanto ando. Então a gente terá de som ambiente para esse podcast, para os futuros podcasts, episódios, os sons aqui do urbano por onde eu passo, tá? Bom, esse é um podcast sobre RPG, né? E eu tô falando de roleplay game, que são os jogos de interpretação de personagens. Roleplay é interpretar, né? É brincar de interagir, vamos dizer assim. Interagir ficcionalmente, né? E o game é um jogo, né? Uma brincadeira, um jogo, um passatempo, uma diversão. Então esse podcast conversará fundamentalmente a respeito de roleplay games. Então é fundamental a gente dizer o que são esses roleplay games, né? São esses jogos, nesse sentido, são brincadeiras, são passatempos, né? Então aqui não é serious business, né? Aqui não é uma coisa, por exemplo, de reeducação da postura global, que é um tratamento, se não me engano, fisioterapêutico, que se faz para pessoas que têm algum problema de postura. Então, aqui não tem médico, aqui não tem profissional gabaritado, aqui não tem graduação e pós-graduação no assunto, né? Aqui não tem conhecimento técnico, né? Científico a respeito das coisas, né? O que a gente tem no RPG? Enquanto hobby, enquanto passatempo, enquanto diversão? Não, o que a gente tem basicamente são pessoas mais ou menos assim, feito eu, algumas mais, outras menos, que leram um pouco mais, estudaram um pouco mais, conheceram um pouco mais ou um pouco menos, né? E que se apaixonaram pelo assunto por ele ser cativante, por ser um passatempo diferente de tudo aquilo que a gente conhece ou conheceu na juventude, na infância. É o tipo de coisa que pega a gente, as coisas que a gente conhece na infância e na adolescência e que são diferentes do padrão, costumam ser as coisas que nos pegam, né? E por que o RPG, enquanto jogo, é diferente desse padrão? Porque o RPG é um jogo que te incentiva a usar a imaginação, a improvisar, não é? E a se colocar no lugar de outro, ainda que esse outro seja um outro ficcional, ainda que seja você brincando de polícia e ladrão, por exemplo, né? Não é só a respeito de o que você consegue ou deixa de conseguir fazer, é a maneira também como você reage, né? A isso tudo, a tudo que acontece. Uma das perguntas mais famosas, mais recorrentes, que eu digo, né, mais frequentes no jogo de RPG, é a pergunta que alguém faz a você: e agora? O que o seu personagem vai fazer? Né? Que é uma fala que te instiga a pensar a respeito do assunto, se posicionar a respeito dele, se colocar naquele lugar, se imaginar naquele lugar. Só que eu acho que eu coloquei o carro adiante dos bois nessa pequena introdução. Bom, o RPG enquanto jogo, que a gente conhece aqui, é fruto do desenvolvimento de dois grupos de pessoas que ocorreram mais ou menos na mesma época e que se comunicavam, né? Essas pessoas, elas vamos dizer assim, elas eram lideradas, né,
por dois indivíduos, esses grupos de pessoas. Um desses grupos de pessoas era na cidade de Lake Geneva, nos Estados Unidos, e a pessoa que liderava esse grupo chamava-se Gary Gygax. E um outro grupo de pessoas era numa cidade distante, uns 400, 500 quilômetros de Lake Geneva, era a cidade de Minneapolis, se eu não me engano, e era liderado por um sujeito chamado Dave Arneson. Quando eu digo liderado, eu estou falando muito mais de um grupo de pessoas que se reunia em torno de uma brincadeira, de um hobby, e que tinha nessas duas pessoas, no Dave Arneson, nesses dois indivíduos, no Dave Arneson e no Gary Gygax, as pessoas que tinham as ideias mais proeminentes na direção do que era um RPG. Então, o que acontece? Essas pessoas, a diversão delas eram jogos de batalhas, os chamados de wargames, que eram os jogos nos quais se reinterpretava, se rediscutia, se reinventava, reencenavam as batalhas históricas mais famosas, especialmente as batalhas das chamadas guerras napoleônicas, quando Napoleão Bonaparte vai pela Europa, né, fazendo as conquistas do que seria o seu império, né? E essas pessoas, elas eram aficionadas não só com a reinvenção, né, a reencenação dessas batalhas, mas também pelas mecânicas em si que deveriam existir para que essas batalhas pudessem ser reencenadas de maneira crível, de maneira convincente, da maneira mais aderente possível à realidade. Então, para isso, essas pessoas tinham que conhecer, por exemplo, qual era a diferença de alcance de tiro, de disparo de um fuzil de uma determinada época, um Bacamarte, né? Eu vou chamar de fuzil de maneira bem genérica, assim, né? Do que seria uma arma de fogo de longo alcance, um fuzil de uma determinada época do século XVIII, do século XIX, e do que seria o alcance também de um outro modelo de fuzil que talvez estivesse sendo utilizado por um outro exército, às vezes da mesma época. Essas diferenças de fabricação interferiam diretamente no resultado da batalha. Então, se essas diferentes características interferiam diretamente no resultado da batalha, elas também interfeririam, né, na reencenação daquela batalha. E como que isso apareceria? Isso vai aparecer na mecânica utilizada em jogo. Todas essas batalhas, elas possuem os logs, os diários, né, com as ordens que foram passadas para as tropas por seus comandantes. Então, a partir dessas ordens, você tem os roteiros que se deve seguir nessas batalhas. Então, tem-se as estratégias que ocorreram dia após dia, né, para todas as batalhas. Tem-se todas as conversas, todas as comunicações, tudo que foi discutido, tudo que cada lado fez, todas as vezes que eles sentaram para conversar, para que se rendessem, para que acertassem um cessar-fogo, uma trégua, ou o que quer que fosse, né? E tudo isso entrava no cômputo desses jogos. Então, o que nós estamos falando, quando a gente fala de Dave Arneson e Gary Gygax, e do pessoal eu acho que é Minneapolis mesmo, de Minneapolis e de Lake Geneva, nós estamos falando de dois grupos de pessoas que eram, sim, muito nerds. Muito nerds. Nerds naquele sentido original da palavra, que era aquela pessoa que era aficionada mesmo com o assunto, estudava mesmo aquele assunto, sabe, a exaustão, aprofundadamente, né, apaixonadamente, avidamente. Aquela pessoa que pega um assunto, às vezes, tão específico e tão obscuro, e começa a falar daquilo de maneira tão apaixonada que, de repente, você não está nem ouvindo o assunto mais. Você está só impressionado com a maneira como a pessoa está conversando a respeito daquilo, né? Assim eram esses dois, né? Cada um ao seu estilo, mas os dois realmente muito apaixonados. E nisso, o que você tem é que
É óbvio que não existe uma mecânica que abarcará, né, conseguirá depreender todas as minúcias de todos os tipos de armas de fogo, todos os tipos de projéteis, todos os tipos de canhões, de artilharia, de campos minados, de moral das tropas, de nada, tudo, né? Não tem como você abarcar tudo. Então você faz o que? Generalizações. E é óbvio que existem maneiras melhores e piores de fazer essas generalizações, né? Não só no sentido de estar mais aderente com a realidade, mas também no sentido de estar mais crível e mais intuitivo, não é? Porque o jogo não é uma aula de história, o jogo é para ser divertido. Então ninguém espera de fato entender, né, profundamente uma batalha jogando um jogo, mas você pode sim perceber a dinâmica daquilo e dentro das facetas, dentro de alguns detalhes, né, entender como que decisões de um determinado momento ou de outro levaram a batalha ao sucesso ou ao fracasso. Como que determinadas, em se tratando de Napoleão, que era um gênio, né, militar, você pode pegar e entender como que determinadas decisões dele mudaram o curso das batalhas para melhor, como que ele obteve talvez vitórias de momentos onde a derrota era talvez uma coisa até mais que esperada, praticamente garantida. E por que isso é importante? Porque muitos desses jogos que esse pessoal jogava nos anos 1960, 1970, nessas duas cidades, eles eram derivados de jogos utilizados nas academias militares dos Estados Unidos. Eles não eram pura e simples brincadeira. Esses jogos eram simulações que as pessoas, né, das academias militares levavam muito a sério para desenvolver nos soldados e nos comandantes de tropas uma mentalidade direcionada para esse tipo de análise, para a análise de recursos e limitações em campos de batalha. Então, assim, enquanto havia pessoas que levavam isso muito a sério naquela época, e ainda levam, né, você tinha também esse pessoal que não tinha esse patamar de compromisso. Eles utilizavam como um jogo, como um divertimento, um passatempo. Mais ou menos igual, tem gente que pilota avião de verdade e tem gente que brinca com aeromodelismo, né? São duas pessoas que estão envolvidas em áreas semelhantes, eu vou dizer, porém o patamar de seriedade é abismal, a diferença dos dois patamares. Então nós estamos falando aqui de uma brincadeira, nós não estamos falando aqui de nada de verdade, né? De nada factual, nós estamos falando de um passatempo. Então esses dois grupos de pessoas, eles se conheceram no final dos anos 60, começo dos anos 70 e começaram a dialogar, a trocar ideias. Por quê? Porque eles eram aficionados pelos mesmos assuntos e eles vinham desenvolvendo os mesmos jogos, as mesmas brincadeiras, vamos dizer assim, né? E falando especificamente de Gary Gygax e Dave Arneson, eles começaram a trabalhar em alguns jogos e chegaram a publicar alguns jogos conjuntamente, alguns conjuntos de regras para jogos. Por exemplo, um simulador de batalhas navais chamado Don't Give Up the Ship, né? Que é não desista da embarcação, não abandone o navio. Porque a gente tem uma frase na marinha que é abandonar o navio, né? Abandon the ship, né? E esse jogo é não abandone o navio. Então, a temática é lute até o fim, vamos dizer, né? E dessa colaboração e dessa paixão por jogos de estratégia, evoluiu também um desejo, vamos chamar assim, uma vontade de criar um outro tipo de jogo de estratégia. Por quê? Porque no fim das contas, esses jogos derivados de batalhas reais, eles eram pautados por elementos de fora do jogo. Porque quando o que você está tentando simular é uma coisa que aconteceu, o que manda nessa simulação? Pensa um filme, um documentário. O que vai mandar nesse filme e nesse documentário são as coisas que aconteceram. Então todos os elementos de fora do jogo, que são das coisas que aconteceram 200 anos antes, pautarão o conteúdo do seu jogo.
E isso às vezes era prejudicial para o jogo, porque se alguém contestasse que determinado elemento do jogo estava em desacordo com a realidade, essa pessoa podia parar o jogo e assim, tendo razão de parar o jogo, porque o jogo não estava sendo fiel à sua premissa. Se a premissa do jogo é simular um pedaço da realidade, então, e alguma tabela não está se comportando daquele jogo, então a tabela está errada, tem que ser revista. Então, se determinada tabela, determinada regra, determinado gráfico, determinada equação, que quer que fosse, entendeu? Se no meio do jogo fosse constatado que ela não aderia tão bem assim àquilo que ela presumia estar aderindo, então ela tinha de ser reconsiderada, tinha que ser revista, tinha que ser retrabalhada, etc. e tal. E como essas batalhas são elementos históricos a respeito dos quais conduzem-se estudos até hoje, então a gente tem, ao longo do tempo, que informações são cada vez mais descobertas a respeito delas. Então o que acontecia? Nunca cessava e nunca cessará, teoricamente, a quantidade de conhecimento a ser incluído nos jogos, nas simulações. Então o que acontece? Você nunca vai ter um conjunto de regras que será estático, que será bom o suficiente, digamos assim, porque esse conjunto de regras terá de sempre ser reacomodado, reescrito, reinventado, reparafraseado, a fim de continuar simulando de maneira crível aquelas batalhas conforme os registros históricos pertinentes a elas. Então o que isso fazia? Isso tornava os jogos, em determinados aspectos, verdadeiras batalhas de gráficos, porque uma pessoa seguia a linha de raciocínio de um pesquisador, outra pessoa poderia seguir uma outra linha de raciocínio de um outro pesquisador, e você simplesmente não tem como dizer quem está mais certo ou mais errado, porque as duas linhas são linhas legítimas de pesquisa. E aí o jogo virava um debate de regras, basicamente. Então, para se escapar disso, para evitar esse tipo de situação, Dave Arneson pensou o seguinte: e se eu elaborasse um jogo cujo mundo é de fantasia, o mundo não é um mundo real? Então eu não preciso dessas tabelas, eu não devo nada a elas mais. Eu posso criar um conjunto de regras, um estatuto padrão, e ele será o padrão, porque eu estou dizendo que ele é o padrão, e o mundo de jogo fictício abarca essa situação. Então eu não preciso mais lidar com as estranhezas do mundo real. Eu posso simplesmente criar um mundo de fantasia no grau de detalhe que eu quiser, e a partir desse mundo de fantasia eu elaboro o conjunto de regras que é o estabelecido, e eu não tenho nunca mais que consultar 300 tabelas diferentes. Eu vou ter uma tabela, uma regra, um padrão que será universal para todo mundo que estiver jogando em qualquer lugar daqui ou dali, qualquer que seja o idioma em que seja escrito. Desse desejo do Dave Arneson surge uma campanha num cenário chamado Blackmore, que é um mundo de fantasia que ele criou. E esse mundo de fantasia começa a ser brincado com as regras dos jogos de guerra de antes, e usando-se alguns termos e algumas referências de jogos anteriores, e daí desenvolve-se uma campanha militar. Só que não apenas uma campanha militar. Uma vez que você desenvolve um mundo de fantasia, um mundo fictício, né? Vamos chamar de Terra mais um, né? Você não precisa mais se limitar à realidade terrena. Aliás, é até melhor que você não se limite, porque você vai gerar confusão se você se limitar. Se você distanciar esse mundo de fantasia, esse mundo fictício, Terra mais um, da Terra real, o que você faz? Você cria identidade para o seu mundo. Então nisso, o Dave Arneson criou para o Blackmore um cenário fantástico. Fantástico no seguinte, com elementos de fantasia, de coisas da mitologia humana que não existe no mundo real. Então daí ele incluiu magos no mundo dele. A magia surgiu nesse sentido. Então agora você pode ter personagens que conjuram magias, né, no mundo de fantasia. E nisso o jogo foi evoluindo para esse sentido, para animais mitológicos que existem na mitologia humana, né, nós aqui do mundo real, e passou a existir como realidade no mundo de fantasia. A partir desse crescimento,
Dave Arneson foi criando esse jogo de interpretação, né, no qual os jogadores não tinham mais exércitos e comandos em seu controle. Ele tinha o que ele tinha, na verdade, era um indivíduo ou outro em específico para poder guiar nesse mundo de fantasia. É claro que esse indivíduo, baseado em suas riquezas e tudo mais, poderia talvez contratar pessoas para trabalhar com ele. E aí poderia sim formar uma pequena tropa. Sim, isso era possível, mas isso não era obrigatório, não era necessário. Nos jogos de batalha, de até então, isso era muito obrigatório, muito necessário, isso era inclusive a maneira de se fazer. E a partir do momento que o Dave Arneson começou a construir a coisa toda de uma maneira um pouco diferente, isso não era obrigatório, isso não era sequer a regra, isso era mais a exceção. Era possível sim, podia ser acomodado sim, mas isso não era a regra, isso era a exceção. Quando Dave Arneson fez isso, ele criou um jogo que se baseava nos escritos dele e que não tinha contestação mais. Não precisava mais de alguém para resolver diferenças entre duas pessoas na mesa de jogo. Porém, que era o juiz que existia anteriormente, né? Que era inclusive tratado num jogo chamado Braunstein, antes do surgimento do RPG. E também, se eu não me engano, era também citado num jogo chamado Stratégos, ou Stratego, um jogo francês de 1800 e pouquinho, também voltado para o treinamento militar. Não. O que você tinha agora era que o Dave Arneson era o dono do mundo. Então, por definição, tudo que acontecia no mundo era subordinado a ele. Só que nesse sentido também, não tem como, não tem muita lógica você jogar um desafio no mundo onde você diz quais são as regras do mundo. Você simplesmente não será imparcial o suficiente. Então o que você tem? Você tem o surgimento de um conceito, de um jogador, de alguém que está participando do jogo, porém, o que essa pessoa faz é constantemente arbitrar o mundo. Ele não arbitra um lado ou outro, um personagem ou outro, uma criatura ou outra. Ele arbitra aquilo que está fora do alcance dos jogadores que têm personagens. Então você escalonou aí, você estabeleceu aí dois papéis muito bem definidos. O jogador que cuida do personagem e o jogador que cuida do mundo. A esse jogador que cuida do personagem, deu-se o nome simplesmente de jogador. E a esse jogador que cuida do mundo, como o mundo na época da criação do Blackmoor era basicamente um grande conjunto de masmorras, né? Você deu apenas o nome de Dungeon Master, é o mestre da masmorra, que no português aqui para nós é traduzido como mestre do jogo, né? Então você tem os jogadores e o jogo. Então você tem os jogadores interpretando seus personagens e você tem o mestre da masmorra, o Dungeon Master, que cuida do restante das coisas. Nisso você tem a criação do RPG. Só que nessa primeira época, vamos dizer, nesses primeiros 5 anos ou 6 anos, nada do que o Dave Arneson escrevia, tinha de parâmetro, estava escrito em regras, estava sistematizado. Eram coisas que ele fazia da cabeça dele. E provavelmente eram fluidas, eram provavelmente as coisas que acomodavam o que ele achava melhor naquele momento. Então não eram coisas tão sólidas, tão constantes. Às vezes essas coisas mudariam, esses parâmetros mudariam de acordo com nuances do momento. Quando o Dave Arneson sentiu que esse material dele e ele, né, por se dizer, tinham um conteúdo sólido o suficiente, ele chamou o Gary Gygax para participar de uma aventura em Blackmoor. E aí ele fez essa viagem, né, até Lake Geneva, onde ele mestrou uma sessão de jogo para Dave Arneson, para Gary Gygax e para 3 ou 4 pessoas que dela participaram. E todo mundo ficou maravilhado com o Blackmoor, ficou maravilhado com o jogo, porque ele era totalmente diferente de qualquer coisa que as pessoas tivessem visto até então. E nisso o Gary Gygax entra na história e ele tenta refazer
a experiência um pouco depois, só que ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não tem um acumulado de experiência que o Dave Arneson tem. Muito embora ele seja tão aficionado, muito embora ele tenha tanto amor aos jogos de guerra quanto o Dave Arneson, ele não tinha 4, 5, 6 anos de experiência acumulada com Blackmore para conseguir elaborar os parâmetros e decisões que o Dave Arneson conseguia. A partir disso, o Gary Gygax conversa com o Dave Arneson para ter essas referências. E aí, pelo menos é o que diz a lenda, né? O Dave Arneson envia um pacote de alguma coisa entre 15 e 25 páginas de regras, de diretrizes, vamos dizer assim, do jogo, né, da campanha de Blackmore. E a partir desses escritos, que segundo afirmativas do Gary Gygax eram textos extremamente caóticos, né, e a partir dessas 15 ou 25 páginas, ninguém sabe o número de páginas correto, flutua entre 15 e 25, a partir delas, o Gary Gygax sistematiza um conjunto de regras que seria, vamos dizer assim, inteligível para quem quer que quisesse desenvolver o jogo e fazer o jogo acontecer em sua mesa particular, em seu grupo de amigos, etc. e tal. Desse escrito é que surge o primeiro sistema de RPG de todos, que é o Dungeons & Dragons, que é apelidado carinhosamente por seus entusiastas de 0E, né? Seria a 0ª edição, né? Que é um conjunto que, se eu não me engano, foram impressos 2.000 unidades, vendidos numa caixinha de sapato, em 1974. E é a partir disso que a gente tem o primeiro conjunto de regras de RPG como se conhece hoje em dia. Esse conjunto de regras, ele tem as suas mudanças, né? As suas evoluções, sejam elas positivas ou negativas, para melhor ou para pior. E através dos anos, esse conjunto de regras vai evoluindo, vai mudando e vai se expandindo. E vai inspirando também outros conjuntos de regras através dos tempos, né? A gente tem esse surgimento então em 74 e nós estamos agora em 2024. Então esse é o ano no qual aquele primeiro conjunto de regras está fazendo seus 50 anos. E através dessa jornada, nesse tempo todo, nós tivemos a evolução e surgimento de vários outros conjuntos de regras inspirados em outras temáticas, em outros conjuntos de dados, em outras maneiras de resolução, em outras aproximações de objetivos e entre tantos e tantos e tantos outros fatores que eu não vou conseguir falar agora porque já deu quase 28 minutos de áudio, então eu já falei o suficiente, né? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Isso foi apenas uma introdução de como surgiu o RPG e eu vejo vocês no episódio 2, no qual eu devo conversar um pouco mais sobre a origem do jogo. É isso, meus queridos. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. E meus queridas também, e minhas queridas também. Sejam todos vocês ótimos e ótimas e ótimes e sigamos em frente.